Bom dia. Leamos os versos 3 e o 4 do Salmo de número 55, pois assim nos diz a palavra de Deus. Por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Meus queridos, eis a razão da perplexidade e da perturbação do salmista, da qual lhes falei no dia de ontem. Havia um clamor e uma opressão exercida sobre a sua vida por aqueles que ele qualificou aqui nestes versos como sendo os seus inimigos. O que quis ele dizer com a expressão o clamor do inimigo? Estaria ele utilizando uma expressão de guerra, bem conhecida naquele tempo e que se referia aos gritos das tropas, aos gritos de combate antes do início de uma batalha? Eu creio que sim. Todavia, o salmista estava se referindo aos impropérios e falas maldosas que lhe dirigiam os seus inimigos pessoais, ainda que tenha se utilizado desta metáfora. Ao que tudo indica, eles haviam resolvido juntar-se para pelejar contra ele. O salmista também se referiu aos ataques que estava recebendo como sendo a opressão do ímpio. Você já se sentiu oprimido alguma vez? É como se alguém resolvesse comprimir a sua alma, não é mesmo? Como se alguém quisesse intimidar você, te constrangendo, te humilhando, te embaraçando a fim de te destruir. A opressão exercida sobre a vida do salmista vinha, segundo ele próprio diz, da parte do ímpio. A palavra ímpio é uma junção da palavra pio, que é uma referência a alguém temente a Deus, com o prefixo in, que indica negação. Portanto, impio ou ímpio representa alguém que não tem o temor de Deus. Com isto, Davi afirmou que aqueles que o oprimiam o faziam porque eram desprovidos de um legítimo temor a Deus, pois se o tivessem, não agiriam desta forma. Por lhes faltar o temor de Deus, aqueles que o atacavam resolveram derramar sobre a vida do salmista toda a sua ira. No verso 4, Davi queixou-se diante de Deus com as seguintes palavras, abro aspas, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam, fecho aspas. A intenção dos seus ímpios inimigos era impor-lhe uma tragédia. E pelo visto, eles não se satisfariam com nada menos do que isto. Todos nós sabemos o que vem a ser uma calamidade. Uma calamidade é um grande desastre e geralmente atinge muita gente. E ao que tudo indica, a ação dos inimigos tinha como alvo a destruição do próprio reinado de Davi. A ação dos ímpios inimigos era resultante de uma fúria hostil, pois ele afirmou, abro aspas mais uma vez, eles furiosamente me hostilizam, fecho aspas. E Davi afirmou essa verdade em tom de lamento. Você já foi objeto da hostilidade de alguém? E tal hostilidade veio encharcada de fúria? Se já não é fácil ser objeto da hostilidade de outros, imagine a intensidade quando vem com fúria. Lembro uma vez mais que Davi, o escritor deste salmo, era homem poderoso e valente, mas sentiu muito a pressão de todos estes gestos e atos nocivos da parte dos outros sobre a sua vida. Meu querido, minha querida, fato é que inimigos de toda a natureza e opressões ímpias muitas vezes se levantam contra as nossas vidas, assim como aconteceu com o salmista. E vem com tanta fúria e hostilidade, muitas vezes, que nos deixam perplexos. Pode ser inimigos em forma humana, pessoas maldosas que nos atacam e até mesmo sem razão. Pode ser em forma de enfermidades, doenças perigosas ou letais
que se abatem sobre as nossas vidas ou sobre a vida de pessoas que nós amamos. Pode ser inimigos em forma de tragédia, em forma de um acidente natural ou até mesmo mecânico. Pode ser até a morte, grande inimiga que vem a ceifar a vida de alguém muito querido nosso, ou de pessoas que nós amamos muito. Em situações assim, ainda que tenhamos autoridade ou valentia suficiente para lidarmos com tais situações, faremos bem se entregarmos as nossas demandas ao nosso Deus. Por vezes, em meio à intensa agonia até, na certeza de que Ele tem cuidado de nós. Por esta razão, eu convido você a orar junto comigo neste sentido na manhã de hoje. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, nós entendemos bem esse drama que o salmista vivenciou naquela ocasião quando ele então compôs esse salmo. Os inimigos se levantaram contra ele de maneira ímpia, sem nenhum temor de Deus, eram cheios de ira, impiedosos e conspiravam contra ele. Queriam causar calamidade sobre a sua vida. E nós sabemos o que é isso também na prática, porque muitas vezes inimigos se levantam contra nós. Às vezes, como falei, Senhor Deus, são pessoas que querem nos machucar, nos ferir danosamente, intentam o mal contra nós e querem nos destruir. Talvez seja essa situação vivenciada por algumas pessoas que estão partilhando dessa oração agora e que ouviram essa reflexão matinal. Talvez o inimigo esteja se mostrando em forma de uma enfermidade, de uma doença letal, da descoberta de uma doença severa. E isso assusta, intimida, nos encurrala, Senhor Deus, e nos deixa bastante perplexos, Senhor Deus, diante da vida. Talvez a própria morte tenha chegado perto dessa pessoa que está partilhando dessa oração. Alguém muito querido seu, ou alguém da sua intimidade, alguém amada, partiu. A morte ceifou essa vida. E por isso esse querido, essa querida, está sofrendo esse duro ataque inimigo. O ataque desse grande inimigo que é a morte. Por isso, nessa manhã, nós queremos entregar ao Senhor o nosso coração e a nossa alma. O Senhor conhece a perplexidade que se instalou no coração e na alma dessa pessoa por conta dessa situação, seja ela qual for, seja o inimigo de qualquer natureza. Nós clamamos a Ti, Senhor Deus, misericórdia sobre nós, o Teu socorro, o Teu alívio, o Teu mover, Senhor Deus. Que o Senhor se levante em nosso favor, que o Senhor se levante em favor desse querido, dessa querida. Tem misericórdia, não permita que o coração fique abatido e que o sofrimento tome conta da alma dessa pessoa, mas que se levante, firmado no Senhor, sabendo que o Senhor, sim, ouve a voz da nossa súplica e o Senhor atende o clamor do nosso coração. Faz isso, Senhor Deus, e nós nos alegraremos contigo. É a oração que fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, tenha uma abençoada terça-feira e lembre-se, o Senhor se levanta a nosso favor contra os nossos inimigos. Fique na paz do Senhor.